Aqui, nesta casa eu me encontrei. A partir de agora, entra no ar, por esta emissora, o programa Cirurgia da Alma, do Centro Espírita Mensageiros da Luz, da casa de Josué Arapiraca, aqui em Santo Estevão. O programa que vai mudar a sua vida. A apresentação, Sérgio Vieira. Muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho, depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Bom dia, minha gente de Santo Estevão. Bom dia, toda a sociedade de Santo Estevão. Bom dia, Jesus. Bom dia, Virgem Maria Santíssima. Rogamos as vossas bênçãos para o dia de hoje, para as nossas vidas, para a vida de toda essa cidade, de todas as famílias que aqui residem. Obrigado, Jesus, por tudo que realizas em nós e através de nós. Estamos iniciando mais um programa da série Cirurgia da Alma, esse programa que já transformou sua vida. Você não é mais a mesma pessoa depois que você ouve esse programa. Você é uma pessoa agora comprometida com o bem, comprometida com os bons sentimentos, comprometida com as leis divinas, porque você sabe a importância das leis divinas. Então, nós queremos agradecer a você, meu prezado ouvinte, meu irmão querido, pela sua audiência, essa audiência que está repercutindo na cidade e também a audiência de várias cidades do Brasil, Belo Horizonte, São Paulo. Nós temos ouvintes em Alagoinhas, em Riachão do Jacuípe, Salvador, Feira. Nós temos ouvintes na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Então queremos dar um abraço carinhoso para todos vocês. Mandar um abraço para todo mundo da FEMAC. A FEMAC, que é a empresa que vende mais barato a empresa de material de construção. E o melhor atendimento é incrível, inclusive também os melhores preços, tanto que o Centro Espírita Mensageiros da Luz só adquire material na FEMAC, porque os preços são sempre os melhores preços, inclusive em relação a Salvador. Vou dar um abraço também para você, Beto Cabral, do Supermercado Cabral, sempre primando pela sua clientela. Um abraço, Beto. Jesus abençoe você, seu empreendimento, sua família. Um abraço para todo o povo lá do sítio do Aragão, nossos irmãos do sítio do Aragão. Recebam um abraço do programa Cirurgia da Alma, os trabalhadores do Hospital Municipal de Santo Estevão. Gente, vocês foram escolhidos como seres especiais para amar aqueles que chegam aí em estado fragilizado, porque a pessoa quando está doente, ela fica fragilizada, ela olha procurando uma tábua de salvação, e você que está ali para cuidar dela, cuide com amor, se coloque no lugar dela, veja se você gostaria de ter um atendimento carinhoso, atencioso, dando otimismo ao paciente, mostrando que tudo vai sair bem, sempre junto, com toda atenção. Esse é um trabalho divino. Você não é enfermeiro à toa, você não é médico à toa, você tem um compromisso divino. O compromisso não é com o salário, o compromisso é com o outro.
servir. O salário é só consequência. Primeiro lugar, o outro é mais importante do que você. Então, precisamos ter essa consciência para nos dedicarmos com amor à causa do próximo. Então, recebam todos vocês, meus irmãos trabalhadores do Hospital Municipal de Santo Estevão, um abraço fraterno do programa Cirurgia da Alma. Queremos mandar um abraço também para seu Antônio, em São Paulo, e sua família, irmão do seu Bené, que moram lá e assistem todos os domingos no programa Cirurgia da Alma, impreterivelmente. Mandar um abraço também para Raimundo Moraes, diretor de vários polos do grupo de faculdades Anhanguera. Um abraço para Raimundo Moraes, que Jesus continue abençoando sua vida, seus empreendimentos, e que você tenha sempre muita luz, e também a sua família. Nós precisamos ajudar a espiritualidade, precisamos de fazer o evangelho no lar, né? Precisamos ter o merecimento, né? A espiritualidade não dá nada de graça. Olha, tá aí, eu vou te ajudar, eu vou tirar a sua doença. Não, você precisa querer, você precisa ter a vontade, você precisa ter o amor a si, precisa ter a fé, precisa ter a oração. Não é só chegar e vou fazer a cirurgia. Também precisa ter cuidado com a alimentação, não comer carne, não tomar refrigerante, porque você já está doente por causa disso. Então, cuidado com a alimentação verde, frutas, verduras, legumes, e também a questão relacionada assim, um frango grelhado, essas coisas. Mas não pode estar comendo carne, não pode comer pimenta. Ter cuidado com xingamentos, palavrões, não pode estar falando palavrões. Então você precisa estar predisposto. Você vai entrar numa sala, que é um pronto atendimento, preparado pela espiritualidade, com energia muito sutil. Você não pode chegar lá com energia densa. Você precisa fazer a sua parte, né? Então, nós queremos convidar você, que é o homem do campo. É um dia de sábado, né? Dia 25. Então, venha, meu irmão. Ah, mas eu não estou sentindo nada, Sérgio. Não, venha ver, venha fazer um check-up, né? Quem sabe se você realmente não tem nada, Deus ajude que não tenha. Mas se tiver também, Jesus vai cuidar de ti, não tem problema nenhum. Então, nós temos agora, em novembro, mais uma visita do nosso irmão querido Chico Xavier. Chico Xavier vem fazer a desobsessão ao vivo. Você vai ver as companhias que você tem, fruto dos seus pensamentos inadequados, meu irmão. Você às vezes fica assim um pouquinho assustado, mas eles estão ali sob controle da espiritualidade da casa, nada podem fazer, eles já estão neutralizados, né? Então, mas você precisa se cuidar. Você vai ouvir hoje no editorial as consequências dessas suas posturas, desses seus pensamentos, das suas atitudes. O que é que acontece, não é? Então, precisamos lembrar que dia 18 Chico Xavier vai estar aqui para atender todos vocês. Sérgio, mas eu queria, assim, Chico sempre trabalhou com as cartas consoladoras, né? Ele trazia as psicografias para as mãezinhas aflitas e tal. E agora, como é que ele está fazendo? Ele continua fazendo o mesmo trabalho. Ele não traz mais a carta, ele agora traz o seu ente querido para falar com você através dos médios. Ah, Sérgio, mas eu vou falar com o meu ente querido? Depende. Porque quem decide isso é a espiritualidade, não é Sérgio, não é Arapiraca, né? Quem decide isso é a espiritualidade maior. Porque às vezes seu ente querido ainda está numa fase de sonolência, ainda não está preparado para dar comunicação. Para dar comunicação precisa ele já ter trabalhado o campo emocional, ter muito equilíbrio emocional. Então, normalmente as pessoas que têm falecido recentemente, elas não têm condições de dar essa comunicação. Mas pessoas que já têm alguns anos, já se reequilibraram e pode vir. Aí você, na hora que estiver conversando com ele, você vai perguntar se o seu ente querido poderia conversar com ele, se teria condição dele vir para conversar, né? E aí ele carinhosamente vai lhe responder com aquele jeito dele, que sempre foi
amor incondicional, né? Mandando um abraço agora para Dona Linde, a presidente mais elegante da Casa Espírita. Dona Linde com aquela classe, com aquela elegância, sabedoria, né? Cultura. Dona Linde já leu todos os livros e ela nos aconselha a leitura de livros que ela leu há não sei quantos anos atrás, do alto da sua juventude, com 98 anos. É um ser extraordinário, de uma luminosidade sem limites, né? E nós agradecemos a Jesus a existência dela, rogando muitos anos de vida e saúde para a Dona Linde, que recebe um abraço do programa Cirurgia da Alma. Editorial com Sérgio Vieira. Meus irmãos, no editorial de hoje, nós vamos ter uma conversa amiga. Vamos conversar um pouco, né? Vamos conversar sobre a nossa vida, a vida natural de cada um de nós. Como é que está a sua vida, meu irmão? Você já parou para refletir como é que está a sua vida? Analise todas as questões que envolvem sua vida, né? As suas relações interpessoais, suas relações familiares, a sua relação no trabalho, né? Você está trabalhando? Você tem emprego? Você está bem no emprego? Como é que está seu casamento, sua vida conjugal? Como é que está seu sentimento, suas emoções? Precisamos, meus irmãos, observar detidamente tudo o que acontece na nossa vida, porque nada é por acaso, né? Como é que está a sua vida financeira? O que é que está havendo? Você ora e nada acontece? Por que será que isso está acontecendo? Por que suas orações não estão sendo ouvidas? Precisamos entender, meu irmão, que tudo que acontece na nossa vida é fruto das nossas ações. O que você está vivenciando hoje, meu irmão, foi uma escolha sua. Você pode dizer: Sérgio, isso é cruel. Eu jamais escolheria esse caminho. Você não tem ideia das dificuldades que eu estou vivenciando. Entendo, meu irmão. Entendo. Sinto a sua dor. Imagino os problemas que você vivencia. Mas o que é que você está fazendo para melhorar? Por que suas orações não são ouvidas, meu irmão? Porque o caos financeiro está instalado na sua vida. Por que será? O que é que você está a fazer com a sua vida, meu irmão? Você já olhou? Você já mergulhou dentro de você, no mais íntimo do seu ser? Você já refletiu sobre suas ações anteriores? O que você fez lá atrás? Quais os sentimentos que você emanou para o universo? Você prejudicou pessoas, meu irmão? Você feriu sentimentos? Os sentimentos que você feriu, eles não se apagam nunca. Aquele irmão que você humilhou, né? Que você tratou com arrogância, com prepotência, porque você achava que se você tem mais, você pode mais. Mas na lei física, de acordo com as leis universais, quem pode mais aqui, pode menos lá. Isso está no Evangelho. Então,
Precisa refletir, meu irmão. Quais as atitudes que você adotou? Muita gente fala assim, mas eu não sei porque eu estou sofrendo tanto. Eu não faço mal a ninguém. Será? E se você não fez mal agora, nessa existência, e na existência anterior, o que foi que houve? Por que os inimigos querem acabar com você? Essas entidades estão tão raivosas, querendo afundar a sua vida. Pois é, meu irmão. Então vamos conversar sobre essa situação. E vamos ver como pode ser resolvido isso. Mas olha, não vou prometer a você milagre, porque milagre não existe. Esqueça, não existe milagre. Porque Jesus vai lhe salvar. Jesus não salva ninguém. Jesus não veio aqui ao mundo na condição de salvador. Jesus veio na condição de libertador, né? Então, como é que Jesus vai salvar você? Você erra, e Jesus passa a mão na sua cabeça. Meu filho, olha, eu vou te salvar, vou tirar teus pecados. E isso não existe. Você está acreditando na ilha da fantasia, meu irmão. Na realidade, o que existe é uma lei de causa e efeito. Jesus é um Pai de bondade e amor. Certamente vai lhe dar a oportunidade de você retornar aqui para reescrever a sua história. Mas você tem que ser o autor da sua história. Jesus não vai ser negligente para poder apaniguar seus erros, né? Então, o que você está fazendo, meu irmão, é o seguinte: os equívocos cometidos, agora eles estão a lhe cobrar uma nova postura. E você precisa entender das leis universais, as leis que envolvem energias, que envolvem a física, que envolvem a biologia, a química. E você está dentro desse contexto, mas você não sabe. Você está andando sem saber para onde, meu irmão. Isso não pode acontecer. Você tem que ter o comando da sua vida. Você tem que entender como lidar com essas energias. Muitas entidades no seu campo magnético lhe assediando e você não vê, porque você não entende. Mas elas atrapalham a sua vida, não deixa que você consiga um emprego, faz você bater o carro, tudo dá errado na sua vida. Você não tem ideia como agem de forma inteligente para lhe prejudicar. E é uma luta desigual do invisível com o visível. Você é o alvo, mas você não vê de onde vem a agressão, de onde vem o prejuízo, o caos na sua vida, né? Porque você não entende, meu irmão. Então você vai andando por aí, vivendo por viver. Mas a vida não é assim. Você precisa acordar, precisa conhecer como é que funcionam essas energias, né? E muitas vezes, enquanto isso está no campo emocional, no campo financeiro, você ainda vai sobrevivendo. Mas vai chegar a doença, vai chegar a depressão, a doença do século. E até 2025 o suicídio vai matar muito mais gente que o câncer, que as doenças cardíacas. Então, a gente precisa se cuidar. Precisamos acabar com os preconceitos, com a casa de Jesus, né? Mas eu não vou no centro, porque lá tem o demônio. Meu irmão, olha, o demônio era um serviçal de Jesus lá no passado. Aí pegaram a palavra e distorceram o sentido da palavra. E aí ficou institucionalizado que o demônio é o comandante de tudo que é ruim. Não existe demônio, gente, esqueça isso. Não há demônio nenhum. Nós nunca detectamos a presença do demônio em lugar nenhum. Detectamos sim a presença de entidades maldosas, equivocadas, que trilham o caminho do mal, prejudicando muita gente,
Perguntaram a Chico Xavier se uma entidade poderia destruir uma família. A resposta de Chico foi que poderia destruir uma cidade. Então você veja o tamanho da maldade. Mas destrói a cidade porque você não está preparado para se defender. Você não sabe detectar a maldade. Você não sabe sentir a energia de uma entidade no seu campo magnético para poder você encaminhá-la amorosamente, orando por ela, pedindo a Jesus que acolha aquele irmão sofredor, porque essas entidades sofrem muito. Essas entidades que chamam de demônio, que é um termo muito pesado, não devemos chamá-las de demônio, eles nem também de obsessores, devemos chamá-los de equivocados, porque eles vão ser do bem. Fatalmente, eles vão ser doutrinados e vão trabalhar na seara do Cristo futuramente. Então, não há condenação eterna, meu irmão. Então, precisamos entender essas leis de amor, né? E o amor é a solução de todos os problemas, né? Precisamos da autotransformação, precisamos entender que o outro é a extensão de nós mesmos. Então, não podemos fazer mal a ele, mal nenhum, né? Então, as dores da alma, elas virão para cobrar de você, né? Você sente angústia, tristeza, né? Você está com depressão, são as dores da alma, as aflições, né? Tudo consequência das nossas posturas de ordem moral, né? Da nossa falta de amor, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, né? Então, são essas condições morais são os protagonistas de todas as nossas aflições, de nossas dores, do nosso desamor, né? Nós temos desamor conosco quando a gente não ama o outro, né? E a gente precisa ter uma história de amor conosco mesmo, né? Como é que você pode amar alguém se você nem se ama, meu irmão? Como é que você diz, eu sou apaixonado por você? Você não é nem apaixonado por você mesmo. Então, há uma similitude, é como se fosse assim um ensaio, né? Ele não é real, né? Então, você precisa acordar para viver a vida real, né? Sem preconceito, né, meu irmão? Não cabe mais preconceito, né? Preconceito com nossos irmãos que são gays, que são homossexuais, esses seres mais extraordinários que eu conheço, GLBT, quem somos nós para poder apontar? Você conhece o histórico espiritual desses seres extraordinários? Nós não conhecemos, mas eles têm um contrato com Jesus, têm uma missão, né? E agora vai aumentar o número de homossexuais nascendo na Terra, porque a espiritualidade quer conter explosão demográfica. Vão nascer muitos homens fortes, malhados e tal, mas homossexuais, porque eles não procriam. Então, vai haver uma contenção da explosão demográfica. Já recebemos esse tipo de mensagem, né? Então, a gente precisa entender e respeitar esses seres extraordinários, né? Que são nossos irmãos queridos, né? Então, acabar com esses preconceitos. Porque na casa espírita tem um demônio. Então, pronto, todo demônio que tiver lá, meu irmão, você pode ir lá, que a gente vai lhe mostrar que não tem demônio nenhum lá, entendeu? Não tem também espíritos ruins, não. Tem espíritos de alta luminosidade. A espiritualidade traz os nossos irmãos equivocados para serem tratados lá, através do processo de obsessão, de orientação, para eles procurarem um novo caminho, um caminho do bem, né? Então a gente precisa entender essas coisas, acabar com isso. Isso é conto de carochinha. O demônio o quê? O demônio nada. Quando você recebe uma entidade densa, ali é um espírito que está buscando auxílio. Ele detectou que você é médium e você tem uma mediunidade desarrumada, você cai. E o espírito fala palavras desconexas e tudo, agressivas, mas é um espírito, não é demônio. E chamá-lo de demônio
é matar o espírito novamente, é um desrespeito com a entidade. Então, nós temos que tratar essas entidades com amor, com doutrinação, mostrando o caminho que o Cristo nos ensinou, que nós estamos aqui para isso, para servir. As entidades somos nós amanhã. Você gostaria de ser chamado de demônio? Então, precisamos acabar com isso, né? Não existe nenhum demônio, acabou isso. Isso não existe. Isso era no tempo da desinformação, no tempo que a doutrina espírita não vinha esclarecer o que acontece no plano espiritual, né? A gente precisa refletir sobre essas coisas, né? Jesus, ele nunca virá aqui até nós para nos salvar. Não existe também isso. Jesus vai vir para nos salvar? Não há isso. Jesus está 24 horas em nossos corações, nunca saiu. Portanto, ele não precisa vir para lugar nenhum. Jesus é um espírito de alta luminosidade, o maior médium que já passou na face da terra. Então, para que Jesus vir de onde? Jesus não precisa de vir. Ele está, ele é presente, onipresente, onisciente. Está lá no Evangelho, né? Então, meus irmãos, fica aqui o nosso alerta para as pessoas que estão com depressão, os familiares terem cuidado. Esqueça os preconceitos, cuide do seu ente querido, tá bom? Somente na casa espírita ele poderá ser cuidado desse processo de depressão. Não adianta levar para médico, não adianta levar para psicólogo, para terapeuta, não vai resolver. Ele agora está com um processo obsessivo. No primeiro momento é o choque, é o trauma, é a doença, é a notícia que é ruim, que ele não tolerou, mas aí a vibração caiu e ele foi martelando o campo emocional e aí gerou o trauma e ele não consegue sair desse trauma e as entidades vieram para liquidá-lo. Então a gente precisa ter cuidado com isso, porque isso é muito sério, e a gente vem alertando aqui. Vem alertando sempre. Fica mais um alerta do programa Cirurgia da Alma para toda a família de Santo Estevão. E agora recebam um abraço fraterno e dizer que nós agradecemos bastante toda a audiência, essa audiência que realmente nos surpreende, né? Porque a gente não esperava a dimensão desse programa. A gente não tinha ideia da dimensão que esse programa iria alcançar, né? Então, vocês representam o sucesso do programa. A responsabilidade que nós temos com esse programa é enorme. A espiritualidade, ela acompanha esse programa, porque é um programa educativo, um programa que você não vê em lugar nenhum. Você não vê no rádio, você não vê na televisão. É um programa que esclarece suas dúvidas. Muito obrigado. Ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção.
descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que fez do mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. O seu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Bloco Sementes de Amor, com a reflexão do dia. Mais uma pérola preciosa do Papa Francisco. Muito lindo. Ouçam com atenção, meus irmãos. Durante a nossa vida, causamos transtornos na vida de muitas pessoas, porque somos imperfeitos. Nas esquinas da vida, pronunciamos palavras inadequadas, falamos sem necessidade, incomodamos. Nas relações mais próximas, agredimos sem intenção ou intencionalmente, mas agredimos. Não respeitamos o tempo do outro, a história do outro. Parece que o mundo gira em torno dos nossos desejos e o outro é apenas um detalhe.
e assim vamos causando transtornos. Esses tantos transtornos mostram que não estamos prontos, mas em construção. Tijolo a tijolo, o templo da nossa história vai ganhando forma. O outro também está em construção e também nos causa transtornos. E às vezes, um tijolo cai e nos machuca. Outras vezes, é o cal ou o cimento que suja o nosso rosto. E quando não é um, é o outro. E o tempo todos nós temos que nos limpar e cuidar das feridas, assim como os outros que convivem conosco também têm de fazer. Os erros dos outros, os meus erros, os meus erros, os erros dos outros. Esta é uma conclusão essencial. Todas as pessoas erram. A partir dessa conclusão, chegamos a uma necessidade humana e cristã, o perdão. Perdoar é cuidar das feridas e sujeiras, é compreender que os transtornos são muitas vezes involuntários, que os erros dos outros são semelhantes aos meus erros e que, como caminhantes de uma jornada, é preciso olhar adiante. Se nos preocupamos com o que passou, com a poeira, com o tijolo caído, o horizonte deixará de ser contemplado e será um desperdício. O convite que faço é que você experimente a beleza do perdão. É um banho na alma, deixa leve. Se eu errei, se eu magoei, se eu julguei mal, desculpe-me por todos esses transtornos. Estou em construção. Papa Francisco, muita luz a todos. Olha aqui, preste atenção. Essa é a nossa oração. Vamos cantá-la seja onde for. É um canto de louvor e de amor ao Senhor. Oh Jesus, meu Jesus, és a razão que nos conduz, que nos faz cantar a uma só voz, esse amor imenso que existe em nós. És o caminho, a verdade e a vida. És a mão sempre estendida, guiando ao céu, ao Pai, a salvação. Ó Senhor, olha o teu povo aqui, cantando forte para o mundo ouvir essa nossa oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas,
como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Amém. A palavra que não quer calar. Meus irmãos, nós estamos inaugurando hoje mais um capítulo no nosso programa que vai ser destinado ao Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec questionou o Espírito Verdade sobre diversos assuntos. É um livro que tem 1018 perguntas e respostas. E nós vamos sempre estar colocando aqui algumas perguntas e respostas para que vocês tenham ideia do que o Espírito de Verdade respondeu a Allan Kardec sobre os questionamentos. Nós temos aqui a questão 459. Os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Veja a resposta, né? Na realidade, são os espíritos que nos dirigem. Então, através de quê? Da influenciação. É aí onde está o risco, porque a depender da sua sintonia, você pode estar com a sintonia no bem, aí você vai ter o auxílio da espiritualidade superior. Mas se você não tiver, você pode estar sendo mal assessorado. E isso é o que acontece com a maioria das pessoas que vivem um caos nas suas vidas, porque muitas vezes sintonizam equivocadamente em faixas inferiores, né? Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Resposta: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto e frequentemente bem contrários uns aos outros. Então, há sempre de vós e de nós, e é isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes em vós duas ideias que se combatem, né? Então, você pode estar recebendo determinado tipo de influência, né? Pode receber uma influência de um espírito inferior, mas você pode receber de um mensageiro divino que quer lhe ajudar, um espírito que lhe é simpático, né? E ele vai lhe dar uma sugestão contrária. Por isso a gente precisa ter muito cuidado com as decisões que toma. A gente, antes de tomar qualquer decisão, porque tem decisões na vida que elas são fatais, elas representam um atalho. Você toma uma decisão errada, é um atalho. Você para a sua vida por conta de uma decisão equivocada. Então, antes de tomar a decisão, tem que orar, entrar na sintonia divina para poder não se equivocar, porque isso vai gerar um dano grave na sua vida, né? Então, precisamos ter muito cuidado. Os homens de inteligência e de gênio aurem sempre suas ideias de sua própria natureza íntima? Resposta: algumas vezes as ideias vêm do seu próprio espírito, mas frequentemente elas lhes são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir. Quando eles não as encontram em si, apelam à inspiração. É uma evocação que fazem sem o suspeitar. Então, você precisa entender essas sugestões. Elas acontecem várias vezes e você não sabe que aquilo está sendo sugerido a você. Eles, os espíritos, acham que você é capaz de compreender. Muitos deles, até porque existem espíritos que não têm certo nível de informação. Então, eles entendem que você pode processar todas essas informações, né? E eles encontram em si e apelam à sua inspiração, né? Eles buscam muitas vezes até o conhecimento no seu banco de dados, aquilo que você aprendeu ao longo da vida. Eles vão lá e puxam aquele conhecimento, aquele dado que está arquivado no seu subconsciente.
para poder alertar você sobre determinada comunicação, né? Então é uma ciência belíssima, é uma ciência que explica tudo, toda a nossa existência, né? O que acontece com a gente depois da morte, né? No próximo programa vamos tentar falar sobre o que acontece com a gente depois da morte, né? Para a gente saber qual é o nosso futuro, porque ninguém vai fugir disso, né? Então, um abraço fraterno, fiquem com Deus. Conversando comigo. Bom dia, Sérgio, bom dia, JR, ouvintes queridos da Rádio Paraguaçu. Para todo que nos ouve aos domingos, o nosso carinho e luz na vida de todos. É muito gratificante saber que temos pessoas especiais que reservam um tempinho para nos ouvir. Tenho certeza que o nosso programa, que este programa Cirurgia da Alma, é feito para você, para transformar a sua vida. O nosso bom dia. O nosso tema de hoje é a educação na família no reflexo do amanhã. A educação da família no reflexo do amanhã, isso é muito preocupante. Isso é muito complexo, né? A filosofia espírita nos revela que ao encarnarmos, escolhemos a família que viveremos, muitas vezes para resgatarmos dívidas passadas, aprendermos, modificar o nosso procedimento, maneira de pensar, e para crescermos espiritualmente. Ninguém vem por acaso ou à toa naquela determinada família. Joana de Ângeli, uma grande espírita, diz que a família é laboratório de almas. O que ela quer dizer com isso? É na família que nos encontramos, que nos respeitamos, que aprendemos a perdoar, a crescer. Falando assim parece fácil, mas na família muitas vezes encontramos pessoas diferentes, maneira de pensar diferente, jeito de ser diferente. Às vezes a gente pensa assim, fulano não é meu irmão. E às vezes a gente olha para determinada família e com o olho clínico, o olho do coração a gente vê. Mas Joana é tão diferente de Antônio. Antônio é diferente de José. E às vezes eles nem se dão bem. É por isso que a gente tem a família terrestre e a família espiritual. Mas é necessário o quê? Que a gente abra o nosso coração, que a gente olhe com os olhos da espiritualidade, que tentamos captar o que é diferente no nosso filho, o jeito de tratar um filho, o jeito de tratar o outro. Nós pais, olhemos assim com carinho e procuremos respostas, certo? É através do estudo, da espiritualidade, do nosso encontro com Deus, certo? Na hora do silêncio, na hora das orações, nas horas das atitudes de um com o outro, é que a gente vai procurar resolver essas questões. Mas a gente não pode esquecer que não existe regras, receitas perfeitas e métodos para criar filhos, certo? O que a gente faz hoje reflete amanhã, claro, é a lei de causa e efeito. Então, para a gente ter filhos educados, é necessário que a gente dê exemplo de vida, a gente ensine o respeito na família, ensine o amor, ensine a eles se perdoarem, não dê aquela educação muito fria, aquela rígida, que a gente procure ser amigo dos nossos filhos. E o principal, o essencial que eu acho, é que a gente dê exemplo de vida. Porque se eu sou alcoólatra, eu estou ensinando meus filhos a ser. Se eu sou bruta, se eu brigo com meu marido, eu estou dando exemplo. Se meu marido me bate ou recrimina na vista dos meus filhos, eles estão presenciando. E criança, o que vê uma vez, 2, 3 vezes, acha que é normal. Então, é pelo exemplo, pelo amor, pelo perdão. E quando a gente notar que as crianças estão tomando outro rumo, estão pensando dessa forma como se fosse uma coisa natural, a gente procura de uma forma carinhosa, porque a obrigação dos pais é serem carinhosos e compreender. Não que deixe essas coisas correrem à vontade. É a vontade com limite, é a confiança, certo? Papel de pai é muito complexo,
no que se refere a amar e a reclamar ou recriminar. Recriminar com carinho, um castigo sem violência, dar uma liberdade vigiada, saber o que é que eles fazem, como eles estão se comportando, e aí vai. Porque o que plantamos hoje, colheremos no futuro. Não podemos passar o que não vivenciamos. O exemplo para mim é tudo. Então, para concluir o meu pensamento de hoje, meus prezados ouvintes, vamos procurar entender cada um que vive em família, com coração e ajuda do alto. Nós sozinhos aqui não conseguiríamos nada. Nós precisamos nos apegar à espiritualidade, a Deus, às energias que vêm do alto, à intuição que vem no coração da mãe, do pai, perceber, olhar com os olhos da curiosidade, um pouquinho da maldade no bom sentido, olhar como é que vai nossos filhos, o que eles estão trazendo para casa, o que eles estão usando, com quem eles estão andando e o que nós estamos passando para ele. Isso é importante. É a nossa vivência, é o que a gente é de verdade passando para eles, é o nosso reflexo. Então, é dessa forma que eu acho que se nós plantarmos rosas, colheremos rosa. Se nós plantarmos cravos, vamos colher cravos, certo? E se nós plantarmos a indiferença, a falta de respeito, a falta de amor, a brutalidade, a indiferença, claro que a gente no final vai colher o que a gente não quer colher. E a intenção aqui do programa Cirurgia da Alma é que vocês sejam felizes, que tenham famílias perfeitas, que vocês encontrem a paz, que a família é tudo na vida. É de fato, como Joana de Ângeli diz, o laboratório de almas, que é na família que a gente transforma corações e pessoas. Então, para vocês, esse tema para vocês pensarem nessa semana, certo? Vamos continuar com a campanha das quarta-feira, 8h30, orando por Santo Estevão. Não vamos esquecer que generosidade gera generosidade. E tenham um bom domingo e um abraço fraterno de uma mãe, Ana Regina, que tenta acertar. Porque é difícil ser mãe, é difícil administrar a família e só conseguiremos se nós nos espiritualizarmos. Um bom dia para vocês. Meus irmãos, agora nós estamos nos despedindo após o encerramento de mais um programa da série Cirurgia da Alma, lembrando a todos vocês que gentileza gera gentileza e que procuremos ser mensageiros da luz, ser um agente do bem. Precisamos, em qualquer lugar onde nos encontrarmos, estarmos sempre com a bandeira empunhada do amor, da paz e da harmonia, sermos um agente transformador da sociedade, porque se você transformar o mundo ao seu redor, você já vai estar contribuindo muito e certamente, através do exemplo, outros o seguirão. Portanto, recebam agora um abraço fraterno de Ana, de Simone, de JR, né? Um abraço meu e toda a equipe do programa Cirurgia da Alma. E até o próximo domingo, se Deus quiser, e Ele vai querer, porque Ele ama todos esses ouvintes. Muita paz para todos vocês, meus irmãos. Prece final. Poema Divino. Pai nosso que estás no céu, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar. Que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso que estás naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando minha alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome,
por tudo o que é belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, por aquilo que sou, tenho e sinto, e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Reino que sou convocado a construir através da mansidão de espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que muitas vezes eu não compreenda mais do que o silêncio em resposta às minhas preces, não te ouvindo assim dizer: Filho, aguarda, tua é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia me dá hoje, e que eu possa dividi-lo com meu irmão. As condições materiais que ora tenho, de nada servem se não me lembro de quem vive na aflição. Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz. Pão que vem trazer alento e alegria. É o Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração, quando permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. Que mais do que falar, eu saiba ouvir. Que ao invés de julgar, eu busque acolher. Que não cultivando a violência, eu semeie a paz. Que dizendo não às exigências em demasia, possa a todos agradecer. Perdoa-me, assim como eu perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido pelas amarguras e dissabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo que me tornam escravo de minha malevolência. Antes que tua luz esteja sobre mim, iluminando-me, para que eu te encontre dentro de minha alma, como parte que és de minha essência. E livra-me de todo o mal, de toda a violência, de todo o infortúnio, de toda a enfermidade. Livra-me de toda a dor, de toda a mágoa e de toda a desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais esta lição. Tudo que nos cerca é poesia divina. Há um traço de Deus em cada ser da criação. Busquemos por Ele no desabrochar das flores, no correr das águas, no canto do vento, no cintilar das estrelas. Mas acima disso, busquemos por Ele em nosso interior. Basta que por um instante fechemos os olhos e o sintamos. Lá Ele está, dando rima aos versos de nossas vidas. Você acabou de ouvir o programa Cirurgia da Alma, do Centro Espírita Mensageiros da Luz, da casa de Josué Arapiraca, aqui em Santo Estevão. Obrigado a todos pelo carinho da audiência e na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos de volta. Deus abençoe a todos.